o conclave da Ilha do Retiro já tem fumaça branca. Tá? Já se sabia nas últimas 24 horas, pouco mais do que isso, já era uma certeza, tá? Do nome de Antônio Oliveira, que sempre foi um nome na mesa. Quem assistiu a nossa live pós derrota do Fluminense para o Fluminense no Maracanã, pós demissão de Pepa, que a gente trazia os nomes, se você perceber, inclusive, Antônio Oliveira é o personagem principal da nossa capa. Porque naquele dia a gente filtrou nomes, valores, possibilidades e a gente deixou 4 nomes na mesa: Antônio Oliveira, Eduardo Batista, Jair Ventura e Rafael Guanais. Foram os nomes que a gente deixou na mesa, sobretudo porque outros que o Sport teve interesse eram notoriamente muito caros. E talvez o Sport tenha ido lá bater na porta para entender que o Odair Hellmann, que Ramon Dias são treinadores hoje de um nível salarial absurdo. Tá? Impagável até. Então, filtrando, a gente deixou aqueles 4 nomes e não consideramos tanto Carille, que talvez tenha entrado de alguma forma no radar do Sport, mas com uma rejeição muito grande. Ainda bem que fecharam a porta do Celtinha para ele, viu? Pelo amor de Deus. Isso. E aí, Cauê, depois das primeiras reuniões, a situação afunilou para algo que para mim era muito claro. Ou se escolhia Antônio Oliveira, um treinador mais próximo da linha que esse grupo, que essa gestão do Sport trabalha. Desde o ano passado, quando escolheram o Sosso, é nessa linha. E estava, pelo jeito, naquela jovem, lista também, Fred. E estava naquela lista do ano passado, pelo jeito. Sim, estava naquela lista do ano passado. O Antônio Oliveira já estava. Inclusive, por isso, Cauê, a gente já trouxe ele desde o programa, né? Porque já era um nome no radar do Sport. Ficou entre Antônio Oliveira e um tiro de segurança, que seria um nome da casa. Abre aspas, da casa. Eduardo Batista ou Jair Ventura, que chegariam para comandar o time, 2 treinadores que já conhecem muito bem a ilha. Eu soube, Cauê, que aquela sua avaliação sobre Eduardo Batista foi a mesma que o Sport fez. A questão de Eduardo estar jogando basicamente os 3 últimos anos com 3 zagueiros, nesse momento seria muito difícil uma aplicação imediata para o perfil do elenco do Sport, que não foi montado para isso. Nesse meio tempo, Eduardo fechou com o Criciúma, não chegou a ser procurado pelo Sport. E Jair Ventura tem um trabalho muito ainda no começo no Avaí. Ainda que já tenha dado sinais de que deseja muito um dia voltar ao Sport, porque Jair sempre disse que queria muito ter passado pelo Sport, com a Ilha do Retiro, com a torcida. Ele passou pelo Sport e salvou o Sport em 2020 com os estádios fechados. Então, Cauê, eu acho que a escolha ficou muito clara, muito óbvia, e o favorito acabou sendo o escolhido. Me parece que em algum momento o favorito ficou de lado. Isso é que eu não entendi muito bem. Mas às vezes a gente não tem acesso às informações como elas realmente são. Mas eis que está decidido. Antônio Oliveira chega ao Recife nessa quinta-feira. E eu queria a sua avaliação, tá? Pelo nome, treinador muito jovem, 42 anos. O Sport segue com a linha de treinadores portugueses. Queria saber de você se existe elo
com Pepa, para além da nacionalidade, que eu acho que é muito superficial a gente dizer, outro português é a mesma coisa, pelo amor de Deus, né? Não é. Imagina o pessoal dizer outro brasileiro é a mesma coisa, outro Não é argentino é a só mesma você coisa. tirar Mourinho e os treinadores portugueses que estão aqui. Mourinho é um estilo e Abel Ferreira é outro. Jorge de Jesus completamente diferente. Então, assim, não é porque é de uma escola que são iguais. Mas, Cauê, é um treinador de carreira muito curta. Né? De carreira muito curta. Queria a tua avaliação, depois a gente vai trazendo mais detalhes, números, perfil, e fundamentalmente a gente vai trazer para a tela o que ele fez para salvar o Cuiabá, porque é mais ou menos isso que norteia a escolha do esporte. É um Agora treinador. não, mais para frente a gente traz, tá? Pode seguir na tela anterior. Perfeito, vamos lá. Eu acho que era uma palavra que tu até usasse, Fred, agora há pouco, óbvio. É também a que eu inicio. Era aquele nome que estaria quicando para dar o match. Porque tinha algumas coisas que se encaixariam com o elenco. Tinha o fato de você trazer um treinador português e o que estava aí era português e de alguma maneira você fizesse essa ligação para que resgatasse ou que entrelaçasse ainda mais com os jogadores portugueses que o Sport tem no elenco, que foi uma aposta grande nisso. E que não pode perdê-los. E que não pode perdê-los. Então, tinha essa questão de tentar manter essa simbiose que parece que existia com Pepa, pelo tom de despedida dos 3 portugueses nas suas redes sociais para Pepa. A questão salarial, que dos nomes ali de maior potencial que a gente vem falando, era o que possivelmente mais se encaixasse no perfil do esporte, já naquele limite do limite do que poderia o esporte colocar. E, enfim, quando a gestão coloca, como o Guilherme Falcão colocou ali, que o esporte estava atrás de um treinador pragmático, pô, até que enfim, agora foi o perfil, agora bateu. Porque não comeram a conversa como comeram de Guto. O perfil que foi escolhido foi o perfil no qual a direção estava querendo. Se foi certo ou se foi errado, se é competente ou não é competente, aí é outra questão. Mas pelo menos o que se olhou, se comprou. E aí o trabalho vai se mostrar se vai dar certo ou não. É um treinador de carreira curta. Eu acho que ele chega no Brasil como, se eu não me engano, como assistente de Gesualdo, o treinador português no Santos, lá para 2020. Exatamente isso. Eu até tirei desse recorte da tela, mas porque foi no Atlético Paranaense que ele deixou de ser assistente para virar treinador. Mas é exatamente isso, Cauê. Ele chega como assistente de Gesualdo no Santos. Gesualdo e fica. É um cara que é mais do lado. Foi boleiro. O pai dele é um dos maiores ídolos da história do Benfica, Toninho. Anos. Cheguei a ver o pai dele jogando na TV. Antigamente, quando passava o Campeonato Português na Bandeirantes, dia de segunda-feira. Lembro que o pai dele jogando, anos 90, final dos anos 80. Mas é um cara que largou a carreira relativamente cedo e foi para aquela história da academia, que os treinadores portugueses valorizam muito, o estudo. Ele até, eu acho que ele tem recorte no Benfica com Pepa. Tem 2 anos de diferença, mas Pepa também é criado no Benfica e em períodos semelhantes. Eu até fui conferir se eles tinham alguns laços de terem jogado juntos na base, mas tem essa diferença. Pepe é 2 anos mais velho, mas como você vê no currículo de ambos, eles estavam naquelas passagens, talvez um sub-16, outro sub-14, outro sub-18, mas com pequenas diferenças. Mas ao contrário dos demais portugueses do elenco, ele não tem contato de trabalho com esses outros, porque ele foi
Benfica, já João Silva é cria do Sporting, e Paciência e Sérgio do Porto. Então não tem laços com esses três de ter treinado, de ter sido da mesma academia de formação. Mas é um treinador que traz alguns pontos de semelhança com Pepa, e aí reforçando, não é de querendo já dizer de qualidade ou não, são de características. A história de ter um pouco desse pragmatismo, dessa marcação que a gente viu muito do esporte, muitas vezes mais baixa, não tão alta, pronto, que a gente via muito com o Sousa, aquela marcação agressiva que Sousa tinha com muita intensidade no início dos jogos e por um largo tempo durante o primeiro tempo, durante o início das partidas. E só depois dos 25 minutos dava uma caídazinha. Com eles, não. Eles, tanto Pepa quanto o Antônio, tem uma linha mais de linhas um pouco mais baixas para ter campo para atacar. Ou seja, é fortalecer, ter uma forte marcação ali no meio de campo e ter velocidade para, a partir do momento que você retém a bola para si, atacar os espaços. O Sport vai ter certo problema nesse sentido, porque o Sport não tem pontas com velocidade que agregue velocidade e qualidade, excetuando o Barleta atualmente. Ele no Cuiabá, ele fazia isso com o Cleison, de um lado, que é um dos xodós dele. Cleison que foi do Bahia, que está hoje no Mirassol, que não completou os 7 jogos. Ou seja, se Cleison não jogar a próxima rodada, já seja um sinal de que o telefone tocou. Porque é um jogador que ele gosta muito. Tem até uma participação no programa dele com o André Hernan, que o André Hernan pede para ele fazer uma formação dos 11 jogadores dele no Brasil. Se ele pudesse montar uma seleção dele de jogadores que atuaram com ele. E ele, assim, é Davidson, que ele rasga de elogios, como se fosse o principal cara com que ele trabalhou aqui no Brasil. E Cleison, como um ponto esquerda, aberto ali. Mas ele sempre pensa nas duas válvulas de ataque. Os dois corredores sendo atacados por jogadores de velocidade, por atacantes natos. E aí, no Cuiabá, era o Wellington Silva, que estava no Sport ano passado, era Jonathan Cafu, por mais que não fossem jogadores de tanta qualidade técnica, mas eram jogadores que davam amplitude, que davam velocidade, que davam oportunidade de passe lá na frente, do cara lançar e saber que Cleison ia estar lá, que o Wellington Silva ia estar lá, que dava esse quebra-linhas. Ao mesmo tempo, segue também algumas coisas de Pepa, que eu acho que é muito também dos treinadores brasileiros, que eu até falei disso de Pepa, que não tinha como reclamar disso de Pepa, que é aquela... tem ambição em ganhar fora de casa. E eu acho que isso é muito importante para o esporte. Porque se o esporte precisa recuperar, se o esporte precisa remar, lógico que você tentar fazer o máximo de pontos em casa é fundamental, mas você não vai ser perfeito. Então, extrair pontos de adversários fora de casa também vai ser fundamental para essa salvação. E aí, Cauê, é a primeira missão dele. Ele não deve comandar o time, né? Contra. Será que não? Pô, ele chega amanhã à noite. Pedro Maranhão até colocou aqui no chat. O detalhe, na quinta de né? tarde, já não tem aqui. O jogo é domingo. Né? Ele teria. Veja só, ele tem sexta e sábado. Ele vai ter sexta e sábado. Não descarto, não, velho. Mas mais detalhe. Para ele, dentro daquele. É mais fácil, na minha opinião, pelo menos, estrear contra o Inter, contra o Cruzeiro na ilha, do que contra o Ceará no Castelão. Mas aí chega justamente onde eu ia dizer. Independentemente dele treinar ou não, de estar no campo ou não, o trabalho dele começa efetivamente com a semana livre a próxima. E aí ele tem 2 jogos fora de casa, não em sequência, mas até a pausa, Ceará e Mirassol, que ele vai ter que trazer ponto. Dos 2. São adversários
São adversários de um porte parecido. E ele tem vitórias emblemáticas, Fred, na época do Cuiabá, estando fora de casa. Aqueles 3-0 no A gente vai Bahia. analisar, a gente vai analisar. A próxima tela é isso, daqui a pouco a gente vem. E então é um jogo que ele encaixa, que ele consegue encaixar bem essas partidas fora de casa. Mas dentro desse sistema que os dois pontas funcionavam muito bem. Ô, Cauê, do que você falou até aqui, vamos começar a sair da teoria para a prática, tá? Sim, A teoria que eu estou chamando é o que a gente sabe sobre o passado dele. sim. E vamos tentar trazer para a prática. Encaixando com o que o esporte tem hoje, a gente deve ter Rivera vindo mais para dentro dos zagueiros na saída de bola. Que era os pontos que eu ia passar a tratar do que tem de diferente de Pepa que a gente vai ver. Pronto, esse é um. Esse é um. Isso. E o outro, e você daqui a pouco pode detalhar esse. E o outro é que deixaria de lado algo que Pepa relutou, mas começou a fazer, de escalar Sérgio Oliveira no meio com o Lucas Lima na direita, ou como no último jogo, Lucas Lima no meio com o Atêncio na direita. Pelo que você fala, ele não vai abrir mão de pontas na direita. Seria isso? Dos dois lados, no caso. Mas... Na teoria seria. O problema é que ele não vai ter, né? Isso. Então talvez ele precise se adaptar. E aí, se ele for inteligente, ele vai utilizar outras peças para ser o ponto de abertura ou pela Lucas direita. Lima ou Atêncio. Ou mais caras, talvez velocidade para ele. Talvez ele dê mais espaço para ele ainda subir, que eu acho que era uma coisa muito de Pepa dos laterais não serem tão ofensivos, de resguardarem mais. Porque não é possível que, depois de tantos meses, agora você não consiga ver os laterais do Sport com tanta chegada ao ataque. Não tem. É um dos graves problemas do time, convenhamos. Então talvez fosse uma própria linha de trabalho de Pepa mesmo, de segurar, porque tem. Isso na Europa é muito comum, tem uma linha de 4 muito fixa. Alguns treinadores fazem isso. Dos laterais ficarem mais resguardando o sistema defensivo e subirem pontualmente para ser apoio em passe. E não ser apoio, muitas vezes, de ataque em si, mas ser apoio no posicionamento da troca de passe, na bola, da triangulação, mas não ser, como a gente no Brasil se acostumou muito, um lateral ponta. Que no Brasil, se o lateral não for ponta pra gente, o cara, você já olha assim, opa, esse daí não presta. Mas no futebol europeu, muitas vezes você tem o lateral que resguarda, muitas vezes o lateral é um zagueiro que virou lateral. Falar em lateral, com Antônio Oliveira, a gente é obrigado a falar em Matheus Alexandre. É a chance do renascimento dele, né? Porque jogou, o máximo que jogou foi com ele. Isso. E com esse corredor aberto para fazer, na época do Cuiabá. Porque o que acontecia na saída de bola do Cuiabá? Diferente de Pepa, que geralmente abria com os dois zagueiros atrás, ele abre com 3. Geralmente era o volante, na época do Cuiabá, quem fazia isso era Ranieri. No próprio Corinthians, quando ele foi, Ranieri já estava no Corinthians quando ele foi para o Corinthians, então ele fazia também essa saída com 3. Ou quando ele não utilizava esse volante, ele puxava um dos laterais para fazer. Mas geralmente que é um pouco do que Anderson fazia no Sport com o Eduardo, do lateral direito. O Eduardo ficava, Eduardo ia muito pouco o apoio. Era praticamente um terceiro zagueiro mesmo. Isso. Com o Antônio Oliveira, não é que o lateral se transforma num terceiro zagueiro, mas ele participa do início da construção da saída de bola. O goleiro vai jogar muito com os pés, mas aí já era algo que ele já vinha muito com o Pepa, de transformar Kaique num líbero ali atrás, muitas vezes. E aí, nessa saída que acontecia no Cuiabá pela esquerda, o lateral lá esquerda era Riquelme, quando a bola
saía do zagueiro pela esquerda, que eu lembro, eu acho que era Alain Pereu, e movia essa bola, às vezes Riquelme, que era o lateral esquerdo, corria, fechava um pouco o meio de campo, quase que fazendo uma função do volante, e Cleison, que era o atacante da beirada da esquerda, vinha para receber. E o que é que ele tinha aí? Um cara de maior qualidade técnica recebendo essa bola, para ou tentar um drible curto e vencer a marcação se fosse necessário, ou já nesse toque de costas, dando drible no marcador dele, ou tendo a qualidade de parar a bola, olhar e com o pé direito, que ele não teria isso com o lateral esquerdo, com o pé direito, olhar o corredor direito, o outro lado. Porque quando você está com a bola de um lado do campo, geralmente a marcação do time adversário visualiza aquele setor. E o outro lado fica mais desguarnecido, fica mais aberto, esperando essa bola passar de um lado para o outro, que teoricamente você tem tempo para se repostar em campo. E aí o que é que ele fazia? Essa bola circulava de um lado para o outro, nessa velocidade, e ele tinha Matheus Alexandre, um cara alto, um lateral alto, para brigar de cabeça e dar a casquinha e tentar dar o passe nessa casquinha, ganhar, porque geralmente o lateral adversário, ele batia lateral com lateral, o lateral geralmente são peças mais que não são tão altas. Então o Matheus Alexandre levava vantagem na cabeça para esses laterais adversários e o Wellington Silva ou o Jonathan Cafu atacava a bola para ir para cima dos zagueiros. Essa era uma das jogadas dele fundamental lá no Cuiabá, nessa saída de bola, que ele sempre tinha dobra lateral é uma possibilidade com ele? Que Pepa não fez uma única vez no Sport. Disso, eu acho que ele fez, eu não me lembro se com Railan, se Railan foi com ele ou não, as dobras que tinha no Cuiabá com Railan. Eu acho que foi com... Tô nessa dúvida, não vou ter essa certeza não. Mas não me lembro muito ele fazendo essas dobras não, Fred. Ele preferiu utilizar os pontas mesmo. Porque o que eu citei a dobra é porque, assim, a gente sabe, por percepção própria e por informações, qualquer um sabe disso, que Matheus Alexandre sentiu demais. Sim. Os jogos ruins na Ilha do Retiro, sobretudo, as vaias, a pressão, e implodiu. E é um jogador de confiança zero hoje. Para terminar, ficou para ele o pênalti que ele não fez, né? Sim. Contra o Palmeiras. Mas eu acho que aquele lance não pesa muito na avaliação sobre ele, não. Mas queira ou não, perdeu o último. Foi o último jogo talvez que ele talvez pese no psicológico dele. Mas externamente ninguém diz que Matheus Alexandre é isso, aquilo, pelo lance do Palmeiras. Pelo contrário. Dele. E aí eu estava conversando esses dias, porque não é fácil voltar a colocar Matheus Alexandre. Veja só, Matheus Alexandre é um homem de extrema confiança de Antônio Oliveira. Extrema confiança. Mas Hereda hoje é uma das peças de segurança do Sport. Eu acho que teria uma repercussão muito ruim. Não tem como ele chegar e mexer. Não tem. Não é nem para agora contra o Cruzeiro, mas contra o Ceará, já ser Matheus Alexandre no lugar de Hereda, exceto Hereda, se Hereda fizer uma partida horrorosa contra o Cruzeiro, para dar esse motivo. Mas Hereda hoje é uma peça de confiança do Sport. Ele não tem como chegar, ele pode até fazer isso, mas ele não tem como chegar e já colocar Matheus Alexandre. Aí eu fiquei pensando isso. Não faltou a Pepa, até mesmo antes da Série A, quando a coisa estava mais crítica, dobrar um lateral um dia, sabe? Naquelas demandas por volante, trazer o Matheus Alexandre, para tentar que ele voltasse para o jogo sem a responsabilidade de um lateral. Que queira ou não, um lateral, às vezes, você leva o último drible e a conta fica toda para você. Tá? Veja, Cauê, que eu vou dar um exemplo, não é lateral, foi Rivera. O gol do Fluminense, para muita gente foi culpa 100% de Rivera. Sim. Para muita gente, ninguém viu que o cara escapou de Chico, porque quem aparece na fotografia leva a culpa. Tá? E faltou isso, mas você então não vê essa porta, esse atalho, digamos assim. Ele não deve ir pelo atalho, ele então vai esperar a vez, né? Vai ter que esperar a vez. E a vez dele, Hereda precisa errar e não errar uma só, né?
porque Hereda está muito certinho. Vem fazendo, talvez seja um dos mais regulares do Sport na temporada, na Série A. Pode não ter aqueles pontos de, lá em cima, Não do TUF e descer, mas ele está aqui, ó. Tá, total. Eu acho um ponto de segurança. Você não vê grandes problemas com o Hereda ali. Então seria até injusto com o jogador, pelo que Matheus Alexandre fez até agora, você chegar e... Porque não há, hoje, não tem nenhum ponto de dúvida. Não existe opa, vamos ver Matheus Alexandre? Não existe isso. Pelo contrário. Seria revoltante. Há a temeridade de colocá-lo em campo. Então, vai ter que esperar ele tomar o terceiro amarelo. Eu acho que o mais justo para Matheus Alexandre mostrar que vai ter sua chance de retomar a confiança dentro dessa observação que a gente até fez, de linearidade de Hereda, mas dentro de um patamar ali 5, vamos dizer assim. Matheus Alexandre, quando tiver a oportunidade de entrar pelo terceiro cartão de Hereda, fazendo uma partida nota 8, aí a gente vai começar, porque a nota 8 seria ele defensivamente. Ou um mês de treino, né? Ou um mês de treino mude tudo também, né? Não, mas mesmo assim, Fred, tem que ter atuação em campo. Tem que mostrar que quando entrar não vai temer com o torcedor. Mas veja só, se para algo tão. Para um recurso tão específico como o que você citou, no exemplo do Cuiabá, da bola que é lançada alto, isso tem que ser treinado. Isso é um mês inteiro, pô. Se essa é uma arma, você tratou isso como uma arma. Aí você tem um mês para. Mas, por exemplo, no Corinthians ele já não tinha isso com o Fagner, que era um lateral baixinho, entendeu? Então ele vai ter que criar as estratégias. Só que ele teve as dificuldades dele no Corinthians, que é um trabalho... Sabe quem jogou com ele no Corinthians? Sim, sei. 20 minutos contra o Água Santa e 2 minutos... Não, 2 minutos contra o Água Santa e 20 minutos contra o Atlético Paranaense. A turma não está preparada para essa informação, não, meu irmão. Mas pelo menos só foi 2 vezes, né? E espero que tenha largado, né? Porque já degustou, né? Já degustou do produto, né? Então, assim... Não, você está falando de Arthur Souza, né? A turma estava achando que era outra coisa. Mas é isso aí. Já degustou e já sabe que... Será que sabe? Dá para contar. Será que sabe? Se só colocou ele 2 vezes... Eu estava até fazendo uma pesquisa rápida aqui. Teve um momento que ele estava... o ataque para montar era Pedro Raul, Yuri Alberto e Arthur Souza. Aí Yuri Alberto segue lá, Pedro Raul do Ceará e Arthur Souza do Sport. Arthur Souza era como se fosse a fila daqui também, pô. Era o terceiro lá. Só que era uma época que... Só que num cenário minimamente preparado, você não deixa a terceira opção virar a primeira opção durante quase um quarto do campeonato, porra. Só que para lá tinha o contexto de Arthur Souza ser o cara da base, de ter apresentado números na base que talvez pudesse dar aquela chance para ele. Não agora. Que rodou, mas é a mesma coisa aqui. A primeira chance aqui, ninguém diz, não serve. Você começa a ficar assim quando tá na quarta, quando tá na quinta, na sexta, na sétima. Tipo, na primeira é a primeira, segunda, tá assim, tá. Mas na hora que andou e não aconteceu nada, não interessa muito se é da base, se fez 500 gols no Sub-11, não. Agora, então, a peça centroavante, nos esquemas dele, são peças muito importantes, viu? Muito importante, porque como ele força essas bolas, muitas vezes esticadas, o centroavante para ele é aquele cara que vai dar até aquele brinca com o Davidson, que ele chama Davidson como se fosse o rei da testinha. Aquela casquinha. Para desviar alguém. E o Sport vai ter tanto paciência quanto o Pablo que se adaptar a esse estilo dele. O próprio... Só que aí é justamente, quando a gente vê que o Corinthians, as coisas desandaram, mas desandaram, portanto, ele teve muitos problemas no Corinthians. Mas a gente fica na dúvida se ele também não conseguiu arrumar algumas soluções no Corinthians porque tinham peças diferentes. Porque lá era natural que ele usasse Yuri Alberto na frente de Pedro Raul. Mas Pedro Raul era mais parecido com o Davidson no sentido da qualidade maior na bola aérea, da casquinha de ganhar para o zagueiro,
do que Yuri Alberto, que é um cara muito mais de explosão, de você dar na frente e ele ganhar para os zagueiros adversários. Aquele centroavante de explosão e potência. E ele manteve o Yuri Alberto como titular. Era a preferência dele. Então ele vai precisar ver que Antônio vai estar aqui. Será que ele vai se adaptar a essas peças que o Sport tem? Porque não vai dar para ele transformar hoje, a gente olhando o Sport, as melhores peças do Sport, e transformar simplesmente no Cuiabá que deu certo. Ele vai precisar se adaptar. Não existe receita pronta, né, Cauê? Nesses casos. Ele vai precisar se adaptar. A gente vai analisar o Cuiabá daqui a pouquinho, mas eu queria então, Cauê, para a gente fechando essa primeira parte, eu queria seguir essa linha de tentar já fazer uma adaptação. A gente já entende que há uma predileção prévia pelo perfil de lateral que é Matheus Alexandre, mas dificilmente ele vai chegar e impor Matheus Alexandre na vaga de Hereda. Pode até fazer, mas eu não acho que é o caminho. Rivera muda um pouco a característica para a saída de bola, mas é algo que Rivera gosta de fazer e fazia no México. Agora, tem só uma questão nessa de Rivera, porque muitas vezes também ele faz linha de 5 defensiva, ou seja, Rivera ia baixar, e aí a gente ia perder o melhor de Rivera, que é o bote. Aí eu faço uma pergunta. No perfil dele, você acha que Duqueiroz volta a ser uma preferência ou pode seguir a linha que possivelmente ele vai receber das mãos de César, né, de jogar com Rivera e Zé Lucas? Como tanto o Zé Lucas como do Lopes, lembrei do zagueiro, do Queiroz. Com qual escolheria? Do Queiroz. Tem a característica de se mexer, não são volantes tão fixos. Eu acho que nesse sentido, para ele, vai ser muito mais pela qualidade técnica, e aí eu acho que ele mantém Zé Lucas, certo, do que pelo perfil de característica. Descer outro jogador para essa função, não, né? Pensar em Sérgio voltar para aí de jeito nenhum. Não tem. Eu acho que naturalmente Sérgio volta para ajudar a pegar essa bola, para a construção, porque é dele. Mas voltar para aquela ideia que o Sport já trabalhou, de Sérgio, Lucas Lima e 2 atacantes de lado e um centroavante, acho que não volta, né? Só estiver perdendo, algo assim nesse sentido, né? Que talvez fuja muito do perfil inicial dele. E do que Sérgio pode entregar hoje também, né? Acho que jogando, talvez seja realmente Lucas fazendo o falso ponta-direita. A minha dúvida é essa, se ele vai aceitar essa condição de Lucas Lima como falso ponta-direita. É porque, seja Fred, Lucas Lima, seja Têncio. Dentro desse esquema, é pau, porque é tirar o maluco, é puxar o maloqueiro, pô. Mas você ter a característica de Fabrício, se tivesse um jogador com a característica de Fabrício, mais 2 dedinhos mais conectado com o jogo, era esse cara que encaixaria nessa linha de raciocínio. De ponta direita. Porque era o cara que ia atacar o espaço da ponta direita. Com o Lucas Lima voltando para o meio, como se fosse ocupando a força dele, fazendo essas trocas, essas inversões. Mas aí sai Sérgio Oliveira. Não, aí seria, se fosse... Não, aí sairia Zé Lucas, né? Eu tô dizendo se fosse... Mas aí, meu amigo, tivesse, mas aí não tem como. Mas aí não tem como. O que eu tô querendo dizer vai rolar aí não tem como, não. Mas aí volta da Pepa vai demorar, não. Aí, só que aí você não tem como, porque você não tem como barrar o José Lucas. Você não tem como barrar Sérgio Oliveira e não tem como barrar Lucas Lima. Então vai ser complicado. Agora, a gente tem que lembrar que o campeonato vai ser esse campeonato de desgaste de jogadores que você vai ter fora, daquilo que a gente já falou. A gente já sabe que Sérgio não joga com dorzinha. Já aprendeu isso. Que Sérgio não joga com dorzinha. Então já vai ser um cara aí que... Mas enfim, não é um problema ter os dois. Não é um problema, né? Mas é bom pensar a história de Fabrício, de você tentar resgatar,
Porque isso é uma opção para durante o jogo. Ele ser esse cara do corredor direito. A direção do esporte sinalizou, mas eu acho que qualquer treinador que está numa entrevista de emprego, digamos assim, diria isso, de que o elenco foi muito elogiado pelos treinadores os treinadores dos quais o esporte conversou. É um autoagrado elogio à Um própria diretoria. autoelogio, Ela né? faz isso, né? Não dá Então, pra assim, gente, não tipo, dá pra gente considerar, né? só olhei Pereba e só trouxe Pereba. Não vai fazer, né? Seria um sincericídio. E aí, a partir disso, porque eu fiz a pergunta porque realmente eu acho que não tem como a gente tratar isso como um atestado de que ele chega animado com o elenco. Né? Pedro Maranhão falou aqui que ele conversou com alguns jogadores para ter referências, aí é natural. Tá? É natural entender. Deve ter falado com o próprio Matheus Alexandre, jogou com ele. Né? Não sei se Orhan Mas há chegou um a jogar ponto, com ele. Fred. Johan, acho que não. Agora, ó, há um ponto interessante, que até quando eu postei no X, algumas pessoas foram lá, um vídeo dele, acho que foi no Benja, falando do Benja. Algumas pessoas foram lá e até, foi porque Pedro Maranhão falou aí, tu botasse o que Pedro Maranhão falou, eu lembrei. Algumas pessoas, não, mas Pedro Maranhão já noticiou que ele teria se oferecido, o empresário dele teria se oferecido, porque é um vídeo no qual ele se coloca num patamar que eu até coloco, que eu até falo lá. Se ele está se colocando assim, eu acho que não está no patamar que o esporte se encontra hoje, não. E eu botei mesmo que provocativo. Porque para mim não estava. Mas quando o cara aceita, é porque o cara está acreditando. Isso foi minha avaliação. Sim, total. Que o cara está Total. acreditando, que o cara não está vindo. Até porque ele não pegou nada depois do Corinthians, né? Mas ele, Fred, e isso o vídeo é muito claro, esse programa que ele participa e o vídeo, ele quando sai do Cuiabá, ele vai para o Corinthians, por mais que ele não tenha feito o trabalho que ele imaginava que conseguiria, para ele olhou assim, ó, minha prateleira é aqui. Exatamente. Eu não vou. Se ele está certo ou errado, o problema dele. Agora, ele fez isso. Eu não vou ficar olhando para baixo. Porque eu tô aqui. Mas aí todo mundo rodou o treinador, Grêmio rodou, Santos rodou. Ele precisou esperar, tal, apurar, depurar, viu que as coisas não estavam indo para o patamar que ele imaginava e ele teve que olhar um pouquinho para baixo. Só que o esporte, no atual momento, é para baixo, né? É para baixo, para baixo. Pela pontuação, né? Pela Sete pontuação. para baixo. Para baixo, pela pontuação. Não é todo mundo que tem coragem de pegar, acreditando. Não é todo mundo. Então, eu achei postei até nisso para ver que resultado daria dele, porque se fechasse, eu disse, bom, para mim é uma coisa positiva, que o cara tá vindo não por preencher no final do mês uma grana ali. Tá vindo porque ele possivelmente tá acreditando que pode fazer com que esse processo dê certo. Os jogadores portugueses no elenco ajudaram? Acredito que possa ter ajudado sim, dando de uma base de convencimento, de achar potencial em agregar ao trabalho dele, mas achei positivo nesse sentido. Se vai dar certo, a gente vai ter que esperar. Tem uma Porque janela nessa muito faixa de grande pela treinadores, frente, né? porque nessa faixa de treinadores vão ter acertos deles, como vão ter muitos erros. É torcer para que as dificuldades sejam menores para que ele precise ultrapassar esses obstáculos dele. O Cauê, tenho duas perguntas para fazer. Surgiu uma outra agora, eu vou começar dessa segunda, porque a gente está falando do tamanho dele. Ele vira treinador do Atlético Paranaense. Eu acho que fez um trabalho médio. Eu estava observando as notícias do interesse do Atlético Paranaense em Pepa. Sim. E vi entre os perfis
várias pessoas dizendo que preferiam a volta de Antônio Oliveira do que a aposta em Pepa. E outros pelo pragmatismo de que não, subiu o Sport, é mais ou menos isso que a gente precisa e traz Pepa. Mas ele não me parece, por isso que eu quero dizer, eu li uma enquete, vários torcedores podendo, ele não me parece ter deixado uma imagem negativa no Atlético. Isso, no Atlético não deixou, não. A torcida não tem. Curitiba, e deixou no Curitiba e esse que eu perguntar. Ele foi muito prejudicado pela fase do Corinthians, a fase política no Corinthians. Perdendo aproveitamento em 55%. Mas como pegou o começo de ano, não conta muito, né? Não, mas não pegou o começo, não. Assim, ele pega metade do estadual. Metade estadual, sim. Mas ele pega para Paulista, ele pega. Então, ajuda a ter 55%, é isso que eu quero dizer. Isso. E degringola Corinthians com ele deixa o Corinthians em último ou penúltimo, se não me engano. Né? Ele deixa o Corinthians muito mal no campeonato. Não, deixa mal. Penúltima posição. Pronto. Deixa mal. Tanto que Ramon Dias dá uma remada assim. Mas o Corinthians é uma bomba relógio. Veja. Sim, total. Tanto que é isso. O Ramon Dias fez todo um trabalho. Os vários rankings, Cauê, saem hoje, pelos balanços de 2024, passou a ser o maior devedor. Não, e assim. Ramon Dias fez todo um resgate ali, mas depois que a janela foi completamente recomposta. O Corinthians trouxe algumas peças que ajudaram esse Corinthians de Ramon Dias existir. Porque esse Corinthians que tem hoje em 2025, o Corinthians do segundo turno ali, de agosto em diante ali, não é esse Corinthians, basicamente, assim, em geral, que Antônio Oliveira teve em mãos. Isso não quer dizer que não dava para ter feito melhor. Dava para ter feito melhor. Com jogadores que o Corinthians tinha ali, talvez ele não tivesse um elenco recheado. Mas ele tinha um time ali que dava para não estar passando vergonha no nível de recursos financeiros do Corinthians de investimento, de estar dentro de um G4 ali tão atrás. Última pergunta, antes da gente focar nesse trabalho dele do Cuiabá, que é o trabalho balizador, né, para o esporte. Claro que é o trabalho balizador para o esporte. Vocês acham? Foi um amigo nosso que mandou uma mensagem, talvez até Cássio tenha recebido a mesma mensagem. Você acha que a direção do esporte tem perfil de chegar para ele e dizer: antes de começar o trabalho, é o seguinte, esse Arthur, eu sei que você conhece, entrou aqui, já jogou 200 minutos, tá jogando nada, tá? Talvez você se encante por Johan no banco, mas, meu irmão, não conte com ele. Antônio Carlos, zagueiro, Fluminense, contratou o cara para o lugar de Nino. Esqueça. Muito difícil. Vocês acham que ele tem... Cara, Fred, a gestão, a partir do momento que Arthur tá entrando, é porque a gestão conta com ele. Acabou-se. Conta com ele. Vocês acham que a gestão busca a validação da qualidade do elenco? Não, exatamente. Busca a fila do perdão, Fred. A gestão continua buscando a fila do perdão. Outro ponto, Cauê. Ou então a gente mesmo, nós três aqui, a gente de fora, que está no chat, enfim, fora do esporte, a gente não sabe o tamanho do limite que os caras têm para as coisas. Tipo, no fim das contas, o cara... meu irmão, realmente não dá certo, Arthur Souza, mas enquanto a gente com 7 jogos, o Sport já fez 8, mas ele só não jogou 1 porque era do Bragantino, né? Com 7 jogos, até antes, mas já passaram os 7 jogos, enfim, é o recorte atual, dificilmente vai ajudar. E de repente, internamente falar, vamos dar mais 3. Aí a gente, assim, então, assim, é difícil saber porque perceba que é a mesma coisa com o treinador. Desde o Bragantino, esse trabalho aí já acabou. Não, mas tem o Corinthians, mas tem o Fortaleza, mas tem o Fluminense. Então, assim, e ter paciência nesse caso obviamente algo muito importante, mas não é um sinônimo de profissionalismo. De vez em quando, ser o profissional bom também significa ter timing para as coisas.
O profissionalismo não pode ser um sinônimo de dar o máximo de tempo possível para as coisas acontecerem, porque de vez em quando as coisas podem simplesmente não acontecer. A coisa pode não acontecer. E nesse meio tempo você perdeu o time das coisas. Então, eu não sei exatamente, nessa atual direção do esporte, o tanto de tempo que eles dão seja para o técnico, seja para Arthur Souza. Então, essa é a minha resposta para. Porque se fosse, no fim das contas, porque não tem nem como. Até aquela questão de regra. Você não pode afastar o jogador, se não pode gerar situações trabalhistas e tal, e a janela não está aberta, então nem adianta fazer isso, porque o cara não vai sair de toda forma. Teria que ser algo muito bem trabalhado internamente. Então, em tese, ele poderia já não estar sendo mais utilizado no grupo principal, dentro desse cenário que eu mesmo descrevi. Mas eu não acredito. Eu acho que joga ainda. Inclusive, detalhe, se jogar, tomara que ajude. Só que pelo que mostrou até, eu falando de Arthur Souza, mas pelo que ele mostrou até agora, nesse esporte, nessa competição, eu acho que dificilmente ajudará. E até, Cássio, até o pessoal aí no chat, algumas pessoas defendendo que o trabalho do treinador é recuperar. Mas tem jogador. Mas aí bate exatamente o que eu falei agora. Veja, o trabalho do treinador é recuperado. Mas até. Pronto, perfeito. Quem foi que disse isso aí? Você vai recuperar o que não tem, você recupera alguém que já mostrou. Até quando você diz que uma coisa pode ser recuperável? Tipo, tem que ter limite para as coisas serem ou não recuperáveis. Não é simplesmente o trabalho é recuperável. De repente, o trabalho pode ser um trabalho impossível. Então, tem que saber, você tem que entender e dizer, vai ajudar, não vai ajudar. Eu acho que esse time é importante também. E às vezes o cara é o melhor jogador do mundo, vai pro clube e joga mal. E você não vai conseguir recuperar o cara. Aconteceu, velho. E você tem que entender. E você tem que deixar a fila andar. Porque senão você vai continuar insistindo no processo que não tá dando certo e que vai prejudicar ainda mais. E Arthur, dificilmente, pelo que já mostrou no esporte, e você tentando recuperar o que ele mostrou em números por Corinthians e Bragantino, é um cara que dificilmente vai te ajudar. É um cara que não agrega na Série B. Aí, se você for para outros, nome a nome, Johan já ajudou alguns clubes? Já. Poderia ajudar agora? Poderia ser recuperável? Talvez possa ser recuperável. Mas eu acho que Johan, até para você ter uma folga no seu caixa, porque não é um cara barato, é uma posição onde o esporte tem não sei quantos mil jogadores. Talvez fosse um cara que você aliviasse a folha, o salário dele trazia um atacantezinho, mais ou menos, mas trazia. Porque atacante de lado o esporte precisa. Porque não adianta o esporte hoje, para a posição de Johan, o esporte tem Lucas Lima, pode usar Sérgio, tem Atêncio, tem Tite Ortiz. Johan vai ser o quinto. E às vezes só vai jogar com um desses. Talvez dois no máximo. Então, não tem para que ficar insistindo. Porque talvez o melhor de Johan não ajude tanto. Então é melhor seguir a bola, seguir a fila para outro e tentar. No caso de Johan, ainda dá para você tentar algo, porque ele não está naquele limite próximo dos 7 jogos. Mas se, dê uma chance a mais. O cara entregou nada. Para que a gente vai insistir de novo? Romarinho vai estar insistindo em quê? Em Romarinho? Se era um jogador, e aí é a minha visão, de que eu já não enxergava, quando ele chegou ao esporte ano passado, que ajudaria o esporte na Série A. Então, eu tenho convicção que ele não vai ajudar. Eu já tenho convicção. Antônio Carlos, que chegou aí, quando foi precisado, utilizado, foi mal. Então não adianta ficar insistindo. Abrir espaço na folha e trazer reposições que possa ajudar mais na frente. Porque não adianta continuar com tantos jogadores no elenco que você não utiliza porque não tem confiança, que você não vai resgatar
porque alguns são irresgatáveis, e que em algum momento que tu precisar, vai te ferrar. Então é melhor seguir a lógica de, meu amigo, valeu por tudo, siga seu caminho, que talvez em outro lugar você reencontre seu futebol, ou encontre um futebol que talvez você nunca tenha praticado na sua vida. Queria ler 3 superchats que chegaram, tá? Com as opiniões aí de Fernando Luiz, de Diogo Barbosa. Fernando Luiz diz o seguinte: Fred Cássio, o novo técnico do Sport, ele é milagreiro. Com esse time, só se for assim. Um milagre que ele tem é o milagre do Cuiabá de 2023, que a gente vai analisar daqui a pouco, tá? Arthur Lima, seja bem-vindo, Tony Oliveira. Acho que é um clube maior do que a competência dele, mas torço para dar certo. E Diogo Barbosa, Buenas, se não for um Pepardal, já tá valendo, né? É impressionante como o Pepa ele deixou nos três últimos jogos ali, essa coisa de ser um pardal, né? O que ele fez ali contra o Red Bull. Quando perdeu o rumo, Fred, quando ele perdeu o rumo, acabou. Isso aí ficou sem direção, ficou sem freio. Ficou sem freio, velho. Descendo o carrinho de rolimã sem freio, aí pronto. É, bronca. Então, feita lido esses 3 superchats, vamos para a próxima tela, tá? Que é a tela que mostra a campanha que ele fez no Cuiabá, tá? E aí, a gente tem como ponto de partida a 7ª rodada. Tá? Ele inicia na 7ª rodada. Aqui será a 8ª se ele for a campo no domingo, se não, só a partir da 9ª. Ele pega, Cássio, um Cuiabá com 4 pontos, tá? Em 6 jogos. No 7, ele já entra vencendo, ele já estreia vencendo. Curiosamente, o Cruzeiro. Tem essa coincidência aí na estreia, mas foi fora de casa. Aqui ele enfrenta o Cruzeiro em casa. E ele já entra lá, Cássio, com 8 pontos em 4 jogos. Que seria assim. É o teu sonho, né, Fred? Não, mais do que isso. Eu sonho com 6. Eu sonho com uma largada dessa. Se ele chega estancando a crise, porque tem isso. No Cuiabá, tudo deu certo, já tinha uma situação matemática melhor. Mas tudo dá certo porque ele chega estancando a crise. Você acha que tem margem para caso ele não consiga chegar estancando imediatamente, somando os pontos? Você acha que dá para pensar? Porque ele foi bater em 51 pontos aí, foi além do que precisa. Você acha que dá para pensar no que ele fez no Cuiabá? Ele tem uma sequência ali de 5 vitórias em 6 jogos, né? Entre a 13ª e a 18ª rodada. E com um empate ainda, né? Ou seja, fez 16 de 18. Mas, Fred, você está falando que se também, não acontecer... Também depois fez um de 16, de 18. Mas aí já tinha gordura, né? E o que tu tá falando é, tipo, não ter... Se ele chegar agora e a gente tá colocando... Não ter um efeito imediato. Isso inclui o jogo de domingo, porque esse papo, mesmo que ele não fique no banco, já vai ter... é melhor jogar dessa forma, não sei o quê. Sempre tem já vai ter 2 dias inteiros, né? Já vai ter 2 dias. E ele não vai ficar 2 dias no hotel, vai ficar 2 dias comandando o time, entendendo melhor jogadores, o suficiente para dar alguma orientação, mesmo que seja só sendo treinador do domingo. Se não acontecer essa recuperação nessas 4 partidas, mesmo, e quando fala recuperação, é o que o Fred falou, de pelo menos 6 pontos para terminar com 8 na parada do Mundial, velho, o trabalho já está muito difícil, e eu vou falar uma coisa que eu já disse algumas vezes: a volta do Mundial não é fácil. O Sport já volta com 2 jogos fora de casa. Juventude em Caxias do Sul, onde nunca venceu, e Atlético Mineiro, talvez na Arena MRV já reformada, já com o Atlético Mineiro já dando sinais de retorno para o campeonato. Então, assim, seria uma não recuperação nesses jogos finais, tendo um jogo a menos contra o Flamengo, que não deve acontecer, e mesmo que aconteça, seria um jogo muito difícil de toda forma, mas com um jogo a menos, e na volta ainda volta com 2 jogos fora de casa.
porra, assim, tudo bem que em algum momento o Sport também ia explodir de jogo na Ilha do Retiro, né? Porque o jogo a menos que falta seria em casa e o fato de jogar 2 jogos na volta fora de casa significa que também teria que espelhar essas partidas. Então, teria muito mais jogos em casa do que fora depois. Porém, o campeonato já teria andado muito para não sentir o peso da lanterna, porque desse cenário que a gente está falando, o time nem saiu da lanterna, não é que saiu da zona de rebaixamento, nem da lanterna saiu. Seria uma tá no mundo, Fred, seria uma lanterna assim, muito, muito afundada. Então, Pior do que a lanterna para mim, Cássio, é a distância do 16º, né? total, mas é uma lanterna afundada, é que eu tô dizendo, a lanterna onde você ganha o jogo, você não sai nem da lanterna. Não é uma obrigação, tipo, a matemática não se esvai se o time não reagir nesses próximos 4 jogos antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Mas, considerando a volta, já alertei algumas vezes, considerando a volta, considerando o perfil de jogo, onde o Sport tem dificuldade, fica assim muito difícil, meu irmão. Fica muito difícil. Tem que ser daquelas buscadas assim, porque, primeiro, seria 4 agora, daria 11, e mais os outros 2, 13. Meu Deus do céu, o time vai começar a se recuperar na 14ª rodada. Assim, o campeonato já está quase indo, terminando, já está perto do limite do turno. Então, assim, é importante fazer uma graça, viu? O efeito imediato é muito necessário. É muito necessário. E geralmente é o que acontece. Primeiro, quando você troca, quando você troca o treinador no meio do campeonato, é algo que você espera, né? Você não troca o treinador e espera que a médio prazo as coisas entrem no trilho, que as coisas aconteçam. Você troca porque você está precisando de um resultado mais rápido, ainda que não seja fácil, e sobretudo para esse esporte, ainda venha tendo enorme dificuldade vem tendo enorme dificuldade no ataque, a defesa não se encontra muito. Enfim, acho possível reagir até a parada da Copa, mas mais do que isso, é bom reagir, porque o pós-Copa, sem essa reação, meu irmão, até para convencer a torcida vai ser fácil. E, obviamente, precisa ter o fator campo, coisa que o Sport não vem tendo. Não tem uma vitória no campeonato, não tem nem vitória na Ilha do Retiro. Ou seja, e para ter o fator campo, a gente precisa de uma ilha um pouco cheia. Coisa que, por exemplo, até para a direção deu uma barateada. Não sei se a turma vai comprar o ingresso, mas tentaram. Eu acho que a comunicação sobre isso podia ter sido melhor. Não era só dizendo que estava fazendo a promoção. Eu acho que já deveria ter sido aquela: precisamos de vocês. Eu acho que a comunicação já deveria ter sido muito mais: galera, tá barato, é dia das mães, domingo, venha ver o jogo. Como se, enfim, a promoção, escolhemos esse dia para fazer a promoção. Eu acho que a relação já tem que ser: galera, negócio assim tá difícil, e é nessa hora aqui que a torcida vai precisar chegar. Eu acho que deveria ter caminhado mais dessa forma. Porque, enfim, toda vez que o Sport não coloca parcial é porque a largada não foi tão boa, né? Cauê, a gente analisa aí essa campanha dele, tá, no Cuiabá, que é o parâmetro. Ele não tá vindo porque foi do Atlético Paranaense, ele não tá vindo porque é ex-treinador do Corinthians, ele tá vindo porque pegou o Cuiabá com 4 pontos na 7ª rodada e entregou com 51. Isso. Ele fez uma transformação no Cuiabá com menos elenco do que ele vai ter no Sport. Sim. Mas talvez faltando alguns jogadores-chave, como você disse, um Davidson ali na frente, que foi peça decisiva. Características que ajudaram muito a ele, né? Ele tinha jogadores com características de mobilidade. Tinha jogadores mais motorzinhos. E o Sport é um time que, pela montagem dos jogadores que chegaram de meio de campo, é um time que quer ter a bola. É um time que quer ter paciência de tocar a bola para lá e para cá. Não é aquele time que a gente inicialmente imaginasse que fosse fazer ligações diretas. O gol contra o Fluminense, inclusive, saiu de uma ligação direta. Chico, uma ligação direta pensada, não foi um chutão. Mas é uma ligação direta e uma forma de jogar também. Sim. Mas o investimento que o Sport fez, teoricamente, era para jogar com a bola nos pés, no meio de campo, de tocar para lá e para cá, o que foi os 10 minutos do segundo tempo. Agora, se a gente observar a característica da fora de casa, né? Ele estreia vencendo o Cruzeiro fora. Aí o segundo jogo fora vence o Goiás.
o terceiro jogo fora, empata com o Corinthians, aí perde em São Januário pro Vasco, vence o Fortaleza fora, vence o Inter fora. É uma sequência de resultados fora fortíssimo. E eu acho que esse talvez seja um ponto bem importante. O Sport vai precisar disso. Isso. Porque qual é o ponto fundamental para mim? Nessa Série A e nesse recorte imediato que o Sport vai ter, vamos esquecer tudo que vai vir depois da parada. O Sport tem Cruzeiro e Inter em casa e Ceará e Mirassol fora. Eu considero 4 jogos iguais para pontuar. 4 jogos iguais. Eu não acho que o Sport tem mais chance de vencer o Cruzeiro do que tem mais chance de vencer o Mirassol. Eu não acho que o Sport tem mais chance de vencer o Inter do que tem mais chance de vencer o Ceará. Porque essa é uma característica. É muito melhor jogar fora contra o Vitória do que em casa contra o Palmeiras. Essa é a realidade esse ano. Até pela obrigação de vitória que o Vitória vai ter. Exatamente. Vai É melhor se jogar expor. fora. É melhor jogar fora contra o Santos do que em casa contra o Atlético Mineiro, talvez. Os riscos são muito parecidos. Então, assim, você precisa ser competitivo contra os times em que há possibilidade de pontuar, dentro ou fora de casa. Se você extrair ponto contra o Palmeiras, dentro ou fora, como quase o Sport extraía, ótimo, ótimo. Se você conseguir empatar com o Flamengo na ilha, ótimo. Ótimo. Mas não é aí que está a sua conta para classificar, para escapar do rebaixamento. Então, eu acho que esse, Cauê, é um perfil importante. Sim. Transformar os jogos dentro e fora meio que de forma linear. Eu acho Só que ao isso vai contrário do acontecer. Cuiabá, ele tem torcida agora, mais forte, mais presente, mais pulsante. Um time mais incômodo de se enfrentar, viagem, às vezes temperatura. Tá, então é isso. Eu não tinha nem olhado os detalhes da campanha em si que você está botando aí. Mas eu tinha trazido justamente a informação de que, do olhar que ele tem, como muitos dos treinadores estrangeiros, de é fora de casa, eu vou para ganhar também. Lógico que você vai ter certas questões defensivas que você vai olhar o adversário. Lógico, é primordial até você saber, porque o adversário vai ser empurrado pelo seu torcedor, você entender que você vai ter que saber sofrer. Mas você simplesmente não vai olhar como a grande maioria dos treinadores brasileiros que chega o jogo fora de casa, olha a camisa do time adversário e deixa para lá que é descarte. Infelizmente é isso. O treinador estrangeiro não tem isso. O treinador estrangeiro não traz essa questão de é Flamengo, é Palmeiras, é Corinthians, é Fluminense, é Botafogo. Para ele é um jogo. Mas assim, tô entendendo o que você está falando, mas ele faz isso. Isso mostra mais desconhecimento que outra coisa. Porque se o cara estiver no campeonato alemão, o cara não pega o Freiburg e o Bayern de Munique e vem com essa conversa, não. O cara joga com o Bayern de Munique de um jeito e joga com a Eintracht Frankfurt de outro jeito. Aí se o cara faz isso no Brasil, ele faz isso no Brasil com desconhecimento. Porque se ele está... Eu entendi que você fala. Veja, então, mas eu acho que é isso, na verdade. Porque se o cara joga contra o Flamengo, do mesmo jeito que o cara joga hoje em dia, um treinador estrangeiro que vai jogar do jeito mesmo, joga no Maracanã, de um jeito contra o Flamengo, do mesmo jeito contra o Sport, assim, porque o jeito dele não. Isso ele faz e tá chegando agora. Acho que é mais desconhecimento do que perfil. Repito, no campeonato inglês o cara não faz isso, se o cara estiver pegando o Ipswich Town ou tá pegando o Manchester City, o cara vai mudar, pô. Isso é natural. Isso não tem nada a ver com saber mais ou menos de futebol. Mas eu acho que nem saber mais ou menos. É a ousadia. Acho que os caras têm mais ousadia de achar que
eu posso Ou de achar que ganhar. o campeonato é esculhambado e dá para ser assim. Eu não Posso ganhar. até para não parecer que eu estou falando contra treinadores, tem nada a ver, até para senão eu realmente até posso ser mais interpretado. Estou falando assim, que para treinadores desse jeito, que a Cauê está descrevendo, ou seja, você bem específico, para treinadores desse jeito, eu acho que isso diz mais sobre o cara não saber o campeonato que ele está disputando do que sobre o perfil que ele trabalha. Porque, Mas eu acho que não foi isso que... Não, por isso que eu tô fazendo a frase bem redondinha para dizer o que eu tô falando, que o Cauê trouxe um perfil treinador, eu só tô dizendo que eu acho que o cara só faz isso no Brasil porque o cara não conhece o Brasil. Dizer que o cara joga do mesmo jeito contra qualquer um porque é o jeito do cara, não acho que isso não quer dizer o que cara... Décio diz aqui é que eu acho que é o que Cauê quis dizer. Eu acho que Décio traduz bem. O que Cauê está tentando dizer é que ele não chega complexado. Isso. Ele O não cara chega não chega, complexado. olha, mas isso não chega a ser isso não chega a ser complexado. Mas então, é o que eu estou dizendo, é o que Tem Cauê uma quis coisa é dizer, Cássio, Flamengo não é e o que Cauê Palmeiras. disse. Uma coisa é Não, Flamengo então, e Palmeiras. mas eu não estou me referindo ao Cauê, Botafogo. estou me referindo ao perfil do treinador, não é Cauê falando. Cauê trouxe a informação, eu debati a partir dessa informação, obviamente não era sobre Cauê. Pô. Porque E pronto, disso... o que é um Vasco? O Vasco hoje, por mais dificuldade que se tem de jogar em São Januário, mas você não tem que olhar o Vasco, opa, é aquele Vasco. E muitos treinadores brasileiros olham. Pô, é o Vasco. É o Vasco. O que eu acho que O não treinador pode estrangeiro, acontecer muitas vezes, o treinador estrangeiro, ele vai, lógico, ter o olhar de que é um jogo fora de casa, eu tenho que ter minhas precauções pelo contexto de ser fora de casa, mas não vai olhar, pô, é o Vasco lá, Vasco que ganha não sei quantas vezes. Não. O cara entra com o objetivo de eu vou pontuar. E não vou com o objetivo de se eu trouxer um ponto, eu tô na vitória. Aquele discursinho de que a gente foi acostumado. Pronto, isso, por exemplo, o empate fora de casa é vitória. Isso faltou sábado passado. Isso que você está dizendo foi exatamente no final do jogo. No final do jogo. E porque ele sabia que ia cair também. Mas no final do jogo faz parte do jogo. Que ia cair também. Mas aí não pode, assim, dentro de uma proposta, o esporte ter terminado com a mesma estrutura tática, tomando a pressão danada, ter mudado nada, porque o meu jeito de jogar esse aqui é assim, não, pô. O ponto era mais importante, pô. Inclusive para Pepa como profissional. Mas ali era então, um treinador assim, já muito perdido. E o que eu acho não é que ele não valoriza o trabalho, não é que ele valoriza o resultado. Ali foi falta de inteligência. Cássio é um treinador que estava fazendo isso todo jogo. Já tinha perdido. Acho que era falta de inteligência de leitura de jogo mesmo. Mais do que isso, veja só. Eu não vou ficar aqui também agora. Há relatos graves que estão chegando da comissão técnica sobre Pepa. De falta de interesse de estudar o adversário, assim. Eu acho que parecia isso mesmo. E isso, estudar o adversário na véspera do jogo, ignorando relatórios, e assim vai. E no mínimo, Fred, isso é grave. Ou seja, bate, né, Fred? E olhar na beira do campo. E olhar na beira do campo o que está acontecendo. Para mim, o pior perfil de treinador não é Pepa, não. Um treinador de futebol. Com a figura do treinador de futebol. É aquele que o cara tá tendo um jogo. Absolutamente todo mundo sabe o que está acontecendo. A torcida do cara, a torcida adversária, o juiz, todo mundo sabe. E o cara não dá o braço a torcer até a merda acontecer. É isso que eu quero dizer. Pepa estava assim. Então, Pepa já não estava mais. Tem uma hora, cara. Isso para mim, isso é o pior momento de um treinador de futebol. É esse aí, quando o mundo tá errado e só o cara tá certo. É isso. É por isso que eu quero dizer que Pepa, naquele momento, ele não estava só com a clareza de pensar, irmão, vou empatar aqui com o Fluminense, tá bom. Ele estava assim, vou botar Arthur, porque é nesse cara que eu confio. Se eu não ganhar, ele já estava aqui, ó. Ele já estava aqui, ó. Ele já estava aqui. Se é para pontuar, é com o Arthur em campo. Esse aqui são meus dogmas, minhas visões. É 9x9, e eu tenho que ganhar. Ele não ia tirar, pô, tá aqui, esse pontozinho aqui vai ajudar demais lá na frente. É isso, não, é saber que é ajudar o treinador, outro treinador, que não seria ele. Então, só o que salvava ali o trabalho dele, a manutenção do emprego dele, era a vitória. Então ele já foi ali pro suicídio total. Trouxe aqui para a tela, tá? 50% de pontos fora, de aproveitamento fora, 47,9 em casa. Ele fez 24 pontos fora e 23 em casa.
Isso é impressionante. E Em não é um 32 perfil jogos, né? Em 32 jogos. Ou seja, Isso 16 não é um fora, 16 em perfil casa. do esporte no Campeonato Brasileiro. Eu não me recordo não ter sido dessa forma, não. Mas, independentemente do percentual fora, que ele pelo menos suba o percentual em casa, porque o percentual do esporte em casa Não, é hoje é irrisório. ruim Assim. fora, ruim em casa. É o É mesmo, ruim todo dia. inclusive. Na verdade, tá um pouquinho melhor em casa porque foi 1-3 e fora é Tem um 1-4. jogo a menos. É. Chegaram alguns superchats pra gente fechar o programa. Vamos ler esses superchats, tá? André Rocha, ele mandou 2 seguidos, a gente pode ler os 2 e comentar. E André diz que a bronca é que esse Cruzeiro não é o dos outros dias, não é, melhorou de fato. Hoje colocou um time reserva quase todo no Equador. E André Rocha de novo, se perder do Cruzeiro, largou a competição. Claro que não largou a competição, se perder do Cruzeiro, tá chegando, como é que vai largar a competição? E sobretudo, depois de ser... Tem a cotinha mesmo, a maré precisa virar um pouquinho também, viu? Precisa. Porque o Sport vai pegar o Cruzeiro no seu melhor momento no ano, assim. Mandou o time... Detalhe. Mandou o time reservaço, tava vendo as escalações, acho que só identificar ali Fabrício, Bruno e Cássio. Para o foco no brasileiro, o Cruzeiro. Enfim, uma novinha pro brasileiro. Largou a Sul-Americana. Vem o time. Tá lanterna, vem de uma vitória no jogo excepcional contra o Flamengo. Assim, jogo de futebol muito bom. Então, assim, o Cruzeiro. Ele começou a sinalizar isso quando ele venceu o Bahia daquele jeito, né? Mas assim, tava mal e começou a se reencontrar. E assim, dá para ganhar? Dá, mas. Muita dificuldade. Não acho que seja jogo para vitória, não. Com muita dificuldade. Veja, tem que igualar a intensidade, viu? Porque esse Cruzeiro é muito intenso. Claro, vai ter que tentar igualar muitas coisas, Cauê. Assim, é muita energia. Não, veja só, a tendência é que o Cruzeiro vença o jogo. A tendência é que o Cruzeiro vença o jogo. O Sport vai tentar arrumar alguma coisa. O Sport vai ver o que consegue. Por isso que eu falei. E aí arrumar o que consegue na hora que tiver 1-1, o jogo tá pé. Trabalha 1-1, valoriza um ponto, é caro para arrumar um ponto. Não fez isso contra o Palmeiras, quando estava 1-1. Não, contra o Palmeiras estava 1-1 e assim. Mas não fez. Zero tentativa de. Tava levando um sufoco naquela reta final e levou. E não mudou ninguém. Pra frente. Não dá, não existe. Assim, não existe. Primeiro ponto é entrar organizado. Se o Sport entrar organizado, já equilibra. Mas isso o César tem feito. César tem feito. Exatamente. Eu acho que isso tem acontecido. Eu ia dizer, Cauê, que talvez o mais importante não seja isso. O mais importante é terminar organizado. Faz tempo que o Sport não termina dessa forma. Na hora que o Sport é modificado, o Sport some. E não só pela menor qualidade técnica do banco, que é algo natural, mas é a falta de leitura das partidas. Isso não vem simplesmente assim, são jogos e jogos onde tudo que é trocado é a mesma coisa. Se tiver um pouco de leitura, meu irmão, dá para colocar um terceiro zagueiro agora, dá para colocar mais um volante, dá para não precisa jogar de centroavante nesse momento, não. Se em algum momento o jogo pedir isso, não, é só não abraçar um dogma de que isso vai. E o vento precisa soprar a favor. Começar bem, sair ganhando, achar um gol. Jogar equilibrado para você ter a oportunidade de ir. Numa criação vem até acontecendo. Contra o Fluminense, contra o Corinthians, até abriu o placar. Mas em casa, né? Que é diferente de alguma forma. Ainda virou detalhe, os 2 jogos ainda foi pro intervalo ganhando. E eu acho que é importante também destacar isso, porque se você parar, ver outros adversários, tem muita gente jogando muito mal, né? Isso aqui é bait, né? Esse Cruzeiro Recife tem torcida. Não, cara, você tem que entender uma coisa, cara. Porque às vezes você esquece. É uma conversa no chat. Entre eles. Os caras estão cagando aqui pra live. A gente acabou de dizer que o Sport vai perder do Cruzeiro. Vai perder, não, que o Cruzeiro é favorito. Agora no chat a turma tá dizendo que o Sport é melhor. O chat é trocado. Veja qual é a mensagem anterior. O Sport é uma conversa entre os caras ali. É uma conversa entre os caras. No chat é exatamente ali. Eu disse, não é possível, isso é bait, não é possível. Não. Ninguém abre pra ninguém, não. Tem um torcedor do Santa Cruz que vai terminar. Tem um cara do Santa que todo dia 2h30 entra. Não abre pra ninguém, porra. Olha, ele falou, tô respondendo Antônio, pô. O cara tá. Um abraço, meu velho. Saudações aí. Cássio é foda. Cássio vê um cara aqui, já vai. Porque a gente não tava. A gente tava falando. Tipo, o Cruzeiro foi. Tá falando muito do esporte, e na hora que a gente começou a falar do Cruzeiro, aí entrou a mensagem do cara, eu digo, não, isso é bait, não é possível não, porra. Assim, o cara entendeu dessa forma, não, porra, não é possível.
A turma Olha tá a turma, aqui, né? Sérgio Oliveira é melhor que Matheus Pereira. Tá vendo o cacete? Clube da Luta aí. Não, aí Fala tu aí, vê, aí deixa os caras Daqui aí. a tem um cara do Santa que é de 2h30 para porque hoje vai terminar antes. 2 horas, o cara chega batendo em todo mundo mesmo. Rasgando. E apanha que nem sente. Não sente mais, né? Apanha aqui, ó. A turma fala, tá nem aí, meu irmão. O importante é Fabrício jogar. Domingos, daquela confusão. Exatamente. Entra aqui, ó. Se apanhar, tem bronca, não. O importante é dar tapa. Se levar É. Dá 2, 10. primeiro. Dou primeiro. Quem deu primeiro, pronto. Deu primeiro. André tá perguntando se Matheus Alexandre era titular absoluto com Antônio Oliveira. 102 jogos, meu amigo. Daí tu tira. Fazia gol. Dava Meu assistência. menino, viu? Lembrando, meu menino. Meu menino vai voltar, viu? Idade Meu de Cristo. Idade de Meu menino, Cristo. meu menino vai voltar a jogar bola. Vamos pros últimos Veja, superchats. esse é um resgate da porra, viu? 9 milhões tem que ser resgatado. Eu acho mais fácil resgatar ele do que o outro. Não, eu acho mais fácil o Carlos Alberto doido. O time, o dinheiro é, o futebol não. O time que O contrata. resgate mais fácil aí é vender Zé Lucas pela multa cheve. E dá os caras de contrapartida, né? Pela multa cheia e resolve. Ah, beleza, tá tudo resolvido. O Fumo já levou e pronto. Pode trazer aí para a tela para a gente ler os últimos superchats. O time que contrata 3 europeus caros para serem titulares não leva em conta o clima, calendário, comida, turnos de treinamento. É uma pergunta de Gustavo. Acho que 2 foram caros, né? Acho que o João não foi de uma linha. Caro Ninguém sabe né? o valor, Obviamente. né? Ninguém sabe o mas valor do sabe. jogo até hoje. Mas eu acho que o João tá no máximo no preço que se paga da primeira divisão. Assim, Exatamente, não tem, acho que os outros dois Não, foram e paciência também. Paciência é 13. Foi noticiado que era 300 e pouco. E tu acha pouca? Do Série A, Cássio. Centroavante na Série A. Pelo amor de Deus. Ninguém ganha menos que isso, não. E joga, pô. Eu acho isso Não, aí muito... tá caro. Ele tá Mas caro. tá tá caro. Eu sempre acho essa conversa boa, cara, porque todo ano esse valor fica maior e sempre vai me impressionando mais ainda. Tem um programa, Cássio, que a gente pode fazer. A gente fala assim, 300 mil, pô, nessa... e a gente fala assim, como se assim, isso é um merda, pô. 300 mil, meu irmão. 300 mil é banco, pô. É isso mesmo. Veja só, Pedro Raul, Cássio. 300 mil, meu cara tem que fazer Pedro gol de Raul. bicicleta toda rodada. Veja só, Pedro Raul, não que o Ceará pague a ele, porque o Corinthians paga a maior parte. Pedro Raul é jogador de mais de 800 mil, pô. Isso é maluco. Agora, culpa do Corinthians. 300, culpa do Corinthians. Culpa do Corinthians. É outro futebol, meu irmão. É um mundo. Mas aí, paciência é culpa do Frankfurt. Aí é culpa sempre de alguém, né? É outro mundo, meu irmão. Não, paciência é culpa do euro. Paciência é culpa do euro. Se não fosse o euro, tava aí. E o você travou na Série C de time que briga para subir, pelo menos. É 35 a 45 conto. É por aí mesmo. Paulo Sérgio, do Náutico. Vê quanto é que ganha? Oxe. Ganha bem, pô. Acho que é nessa treinador do Náutico ganha salário de Série A. Teve um. A gente, Cássio, não fala o valor, não, mas tem um debate que a gente pode até fazer em breve aqui no programa. Celso conversou com alguém pessoas da cúpula do esporte e um debate meio teórico assim. Foi dito que esse cálculo já foi feito por vários clubes. Quanto custa um ponto na Série A? Não vamos falar o valor aqui, não, Cássio, porque talvez isso valha um programa. Quanto custa um ponto, especificamente, na Série A? Tem um valor calculado. Os dirigentes dos clubes têm um valor para isso. Cada clube tem o seu valor, na verdade, né? Não, é um valor geral. É o padrão. Ah, padrão. Então fica mais interessante. Se é um padrão, então fica mais interessante ainda. É um padrão. Pois padrão. E aí cada clube tem seu teto. Cada clube tem seu teto. Rasgaram muito. Não vamos dar o spoiler, não, mas. A turma vai dizer que tu vai preferir ser rebaixado, para não gastar. Não. A gente veja. Não, Cauê. A gente tá fazendo essa semana aqui os programas dos balanços. Só falta o do Náutico. A gente deve fazer na sexta. Dos que saíram, né? E o Ceará. Não, na verdade é o Vitória. O Ceará tem a projeção, mas o Vitória já tem lá o Vitória da Série B de 23 e a Série A de 24. Um paga 16, entre 16 e 20, o outro é mais de 80, porra, assim, só de televisão. Tudo cresce. Mas assim, a diferença da televisão, ela é para fazer a pessoa que tem esse raciocínio se sentir muito burra, com todo respeito, assim.
O cara que abre a boca para dizer que é melhor ficar um ano na segunda divisão, a gente, meu irmão, é claro Meu que não. amigo. É claro É que melhor não. a história do é melhor ser protagonista na dele. Vê. É claro que não é, meu irmão. Assim, é óbvio também cair desse jeitinho que a tua tá caído. Mas É. enfim, Aí é melhor meu torcer irmão, pro Real Madrid e largar, pô. não, Aí mas o torcer pro Real sofrimento, mas você sofrer, você competir aos trancos e barrancos, de repente ficar lá em 16º, meu irmão, é incomparável, assim, não, é outro mundo de receita. É outro detalhe, o Vitória foi campeão de 23, tá? A gente tá falando de uma receita de um clube que foi o campeão. Então, esse papinho de simplesmente não existe. Para fechar, André Luiz Araújo, grande abraço. André, sempre nos plantões aí, sempre acordado. Ele destaca o seguinte, que a força do Cuiabá em casa, devido à torcida, não se compara com a do Sport. Tem uma chance maior de ter aproveitamento em casa melhor do que o do Cuiabá? Tem. Se as coisas derem certo, eu arrisco dizer que vai ter. Tá? O que realmente me preocupa é o Sport, impressionante como a tabela do Sport, ela é uma tabela ruim e vai se desdobrando ruim. Isso é muito, puxa muito. Mas se esse treinador chega algumas rodadas antes, se ele tem um Fortaleza meio reserva, se ele tem um Fluminense fora, se ele tem esses 2 jogos, ele já tinha dado os bolsos de reação. Sabe? Então, assim, a minha preocupação é passar um mês remoendo que já está rebaixado. E depois se recuperar é duríssimo. Tá? Então, por isso que eu vou fechar, inclusive, o programa repetindo a tecla do raio-x, repetindo a tecla do pós-jogo lá contra o Fluminense. Tem que arrumar 6 pontos nesses 4 jogos. Se arrumar 5, ok. Se arrumar 4, dá para deixar uma porta minimamente aberta. Agora, se arrumar 1, 2 pontos, aí, meu amigo, assim, você vai para onde ninguém foi na história. É o que a gente mostrou no Raio-X. Está disponível só o recorte do Sport aqui nos vídeos. É um mês remoendo. É um mês remoendo. É um mês remoendo sem chance. Abismo profundo. É um mês remoendo. Assim, a gente mostrou aqui no Raio-X. O Ceará é o último, o Ceará de Lisca de 2018 é o último bastião. É o último bastião de você. Depois, se você chegar num cenário que você não tem nenhuma única campanha para se apoiar, aí é tu escrever a história. É tu torcer por torcer. Cruzeiro Recife pergunta se a gente acha mais provável vencer Cruzeiro ou Inter. Veja, talvez o Inter esteja meteu o reservão pela Libertadores ali. Talvez o Inter esteja... Agora o jogo, na verdade, Cássio, vai ser o seguinte. Não, tem... Preciso olhar a tabela. Não, preciso olhar a tabela. Viajei. Mas eu acho que tem influência, sim. É isso. É perto do jogo contra o Bahia, né? Isso, da última rodada. Vamos ver como o Inter vai. Se o Inter ficar ali no meio do brasileiro, pode ser que o Inter. Teoricamente, o jogo do Cruzeiro hoje é mais pesado, viu? Não, ficou mais pesado. Mas é isso que a gente está dizendo. É isso que a gente está dizendo. O Cruzeiro vem 100% no melhor momento. E o Inter talvez não venha. Uma viagem muito maior e com um jogo muito importante na sequência. Provavelmente um jogo muito importante na sequência. Se tivesse que casar hoje, era o Cruzeiro. Eu ia o Cruzeiro. Deixa eu só olhar aqui, tá, Cássio? Eu tô vendo também. Eu tô fazendo exatamente isso. A 6ª rodada é dia 28. A 6ª rodada é dia 28. Eu acho que esse jogo é depois. É antes. É antes. Aqui, ó. 25, pega o Sport. No dia 28, recebe o Bahia. Pronto. Melhor cenário do mundo pro Sport foi do planeta. A chance do Inter reserva aqui. Eu fiquei até feliz. Ó, acaba o programa, então, para pelo menos ter uma chance de detalhe. Acho que aparece algum cara do Colorado aí, puto com a gente. É uma chance de pelo menos competir, porque a turma não tá nem competindo. É de pelo menos competir.
Ninguém Pontuar, esperava um final feliz aqui, não. Não. Sobe os Sobe os créditos. créditos aí. Directed by agora. Estamos, Acabou mesmo. ficamos, né?